Obrigado pela sua participação. Encerrando, então, a apresentação categoria Ferrovias Sustentáveis. E, para finalizar, inicia-se agora a sessão técnica da categoria Segurança Ferroviária, Prevenção, Tecnologia e Cultura Operacional, com 15 minutos de apresentação de cada um dos 5 artigos primeiros colocados. Análise espacial e temporal dos acidentes ferroviários no Brasil, 2014-2024, autora Marcela Fraga, coautores Fábio Zanqueta, Matheus Thiago Andrade Oliveira e Paulo César Marques da Silva. Parceria Rumo Logística e UNB, Universidade de Brasília. Onde estão? Eu sou o Fábio, professor da UNB. A Marcela está aqui na outra sessão. Ok, então vamos... Isso, vamos lá, vamos pular então. Então, por favor, implementação do check de qualidade através de método de amostragem na manutenção de rodantes e industrial. Autor Leonardo Francisco, Ericeira Palhano, Vale. Vou ganhar 15 minutos dele, 15 minutos do outro. Acho que Está aí no ponto. isso. Boa tarde a todos. Pessoal, o título, né, do artigo é a implementação do cheque de qualidade por método de amostragem, né, na manutenção de rodantes industrial. Esse trabalho, né, primeiro me apresentar, desculpa, pessoal. Como ele destacou, né, meu nome é Leonardo, trabalho na gerência de CMA e qualidade de manutenção, e minha atuação hoje é referente à qualidade de manutenção nos processos de rodantes industrial, onde a gerência ela faz manutenção em todos os ativos, vou estar comentando aí mais na frente, né? Mas da onde surgiu o trabalho, né? Tem um objetivo, desafio logístico, vou comentar um pouco, né? A localidade foi na Estrada de Ferro Carajás, o método é o cheque de qualidade e eu vou apresentar alguns resultados práticos, né, do projeto. Então, o objetivo de padronizar as inspeções, como eu falei, né, o processo ele foca em qualidade de manutenção, justamente para a gente garantir, né, a segurança operacional, reduzindo falhas operacionais e retrabalhos, consequentemente aumentando a confiabilidade dos ativos. E aí, conforme o tema, a gente vai falar um pouco de tecnologia que foi utilizada para esse artigo, né? Comentar um pouco, vocês já viram aí a questão da FC, né? A gente tem aí 992 quilômetros de ferrovia, e aí eu vou ser mais específico na atuação, né? Hoje a gente tem aí 299 locomotivas, mais de 24 mil vagões, sendo 20 mil vagões de carga de minério e 4,3 de carga geral. Além de locomotivas e vagões, a gerência ela é responsável pela manutenção de máquinas de via e equipamentos industriais, né? Máquinas de vias, a gente tem 119 ativos e aproximadamente aí 996 ativos industriais, né? Como é que funciona o método, né? Ele foi baseado no NBR, que é a 5425. A NBR ela tem como referência o controle de qualidade através de método de amostragem. Esse método ele é muito utilizado em indústria de gênero alimentício, né, até por conta da exigência da qualidade de produção. Então, por que a gente não exigir essa qualidade para manutenção, né? Então, como é que foi feita aí a implementação? Então, na literatura, ele fala na definição da amostra, né? Ele utiliza aproximadamente 10% de cada processo, né? Então, ficou um pouco pequeno, né? Mas aí, na primeira imagem ali, eu tenho todos os processos de manutenção de vagões, locomotivas, máquinas de via industrial. Então, para cada processo foi definido uma quantidade de amostra, né? Essa definição, a gente fez aí o planejamento das inspeções, temos na equipe da gerência uma equipe de inspetores de qualidade, de diretrizes básicas, eles têm o acompanhamento da execução da equipe, né? Eles acompanham tanto o nível de comportamental como o conhecimento técnico.
Então, isso foi um complemento desse cheque, através do cheque de qualidade, né? Ali eu tenho as imagens de alguns desvios que a turma identificou. Como é que foi feito o registro, né? Vou mostrar no detalhe mais na frente. Foi desenvolvido um aplicativo, Power Apps, né, onde cada inspetor ele faz o registro, pode ser pelo celular, tablet ou direto no computador. Aquelas informações que são imputadas no aplicativo, ele gera um banco de dados que alimenta um Power BI. E esse Power BI, a equipe tem a rotina semanalmente de fazer a reunião do que é visto com os desvios de qualidade, né, para dar o direcionamento para os inspetores. A gente tem a análise de causa, pega os principais ofensores e faz a análise da causa. Da causa, a gente gera o plano de ação e a gente tem a apuração dos ganhos, né? Eu vou comentar um pouquinho de cada um. Aqui é o modelo do aplicativo, né? Ele, antes, era feito muito no papel, não tinha um controle, às vezes o inspetor fazia uma quantidade de amostra, no mês seguinte a amostra não era padronizada, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu gerar um banco de dados através da aplicação do aplicativo, né? E esse aplicativo ele gera esse banco de dados, eu tenho aí cada processo, eu tenho a quantidade de cheques por turno, a causa dos desvios de manutenção, onde são gerados os cheques, né, por processo, o status de condição em conformidade, porque está o verdinho ali, não dá para ver a descrição, né? O amarelinho é trabalho e o outro verde ele é não conformidade. Qual a diferença entre retrabalho e não conformidade? Com esse processo, a gente conseguiu trabalhar muito com a padronização. Então, às vezes, o inspetor identificava um ativo que ele não estava saindo com a qualidade esperada. Quando ia checar o procedimento da execução da atividade, aquele passo, com aqueles parâmetros, não estavam escritos. Então, não era gerado retrabalho, era gerada uma não conformidade, a turma corrigia, porém, consequentemente, gerava uma ação de padronização daquela atividade. Ali eu tenho os principais ofensores, né? Durante o período do início do cheque, que foi em abril de 2024, e roda até hoje, né? Foram realizados mais de 23 mil cheques de qualidades, identificaram mais de 1.000 desvios. Esses desvios que foram identificados no processo, potencialmente iriam gerar eventos na ferrovia, nos ativos. Então, muita coisa foi bloqueada através desse método, né? E aí, consequentemente, melhorou a padronização, melhorou o conhecimento técnico da execução, tudo fruto da identificação dos desvios. Aqui eu trouxe algumas amostras, né? Vagões, componentes. Quando eu falo componentes, né, existe um processo, uma gerência de componentes, que ele trabalha tanto componentes de locomotivas como de vagões e máquinas de via. Então, eu tenho para os processos hoje que a gente atua fazendo manutenção, né, rodantes industrial. Tenho cheques em todos os processos. Iniciamos em vagões e componentes, de forma piloto, né, o método. E aí, quando se viu a importância do método e a performance dos ativos melhorando, foi replicada para os demais processos. Utilizamos aí as informações com o PDCA, né? A gente pega aí, faz o cheque, executa, né? Coleta os dados. Então, a gente consegue aí, melhorou, né? Tem uma amostra de 12 meses, de mais de 1.000 cheques que foram identificados, né? A turma gerou, os inspetores geraram mais de 2.400 ações para tratar os desvios. Essas ações foram classificadas, né? Capacitação, a gente viu muito gap de conhecimento técnico da execução, revisão de procedimentos, muitas melhorias de processo, que foram os kaizens. De que forma, né? Quando foi identificado o desvio, o inspetor ele vai fazer o registro lá com o executante. E o executante ele relata a dificuldade. Por que ele não realizou a atividade da forma correta? Então, foram vários fatores, e alguns desses fatores, a própria execução, ele disse, eu não fiz uma atividade porque a minha postura para fazer aquela atividade não proporcionava, né? Eu vou dar um exemplo. Tinha uma atividade de solda no vagão. O cara ficava 3 horas por baixo do vagão fazendo a solda, agachado. Aí teve uma identificação de uma trinca. Com essa análise todinha do que foi o desvio, o que proporcionou, o resultado, hoje, o soldador ele faz num banco reclinável,
a mesma atividade, melhorou a condição de trabalho dele, a iluminação também, que não estava boa. Hoje ele tem muito mais satisfação de fazer e o retrabalho acabou não acontecendo mais, por conta da melhoria da atividade, né? O próprio ambiente, com iluminação, com ferramentas que precisavam, não fiz a atividade, porque a ferramenta não estava disponível, estava em outro posto, acaba que eu estava querendo acelerar a produção aqui, eu liberei e não fiz a execução. Então, tudo isso a gente viu através do cheque de qualidade, né? Aqui era o principal ofensor, a gente teve aqui um pico de vários desvios devido ao rasgo na caixa, né, do vagão, tem algumas imagens, e aí eu dou o seu exemplo, né, que foi a postura lá do soldador. Depois da análise dos motivadores, a gente praticamente zerou a quantidade de retrabalhos por conta das situações, né? Foram vários furos do queijo, né, que culminaram aí essa quantidade de retrabalhos. Então, né, eu trouxe para vocês aqui alguns outros resultados bem expressivos após a implementação do cheque, né? Implementamos aí em vagões, componentes, e aí, quando a gente começou a trabalhar na manutenção de locomotivas, em locomotivas a gente tem um controle de falha humana, quantidade de falha humana, retrabalhos e eventos relacionados à falha humana. Então, a gente conseguiu reduzir bastante, média de aproximadamente 65% de eventos relacionados à causa humana em locomotivas, e reduziram a partir do cheque de qualidade. Então, o executante ele começou a perceber que tinha alguém que ia fazer o cheque após a execução, então ele teve mais atenção para fazer as próprias ações de capacitação, levar esse número a melhorar, né? A manutenção industrial, a gente tem o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, então a gente vê a curva crescente aí após a implementação. Esse quadradinho é o período que foi implementado. Vagões, ele já tem uma maturidade maior, né? A gente já vinha com o número trabalhando com a qualidade, e aí a gente foi só melhorando os números, então reduziram bastante os eventos, né, relacionados à causa humana e a performance dos ativos, né, industrial, vagões e locomotivas. Eu trouxe o método, né, foi implementado inicialmente em manutenção em rodantes, só que eu peguei antes depois de divulgado o artigo, eu tive a oportunidade de replicar em outro processo de manutenção que foi na eletrovia. Então, na eletrovia, a gente tinha 2 ofensores que estavam pegando com maior reincidência, que era a máquina de chave e solda luminotérmica, que são processos fora da minha atividade hoje, que eu trabalho em rodantes, né? E a gente implementou, de forma piloto, esses 2 processos, onde a gente reduziu aí 28% em eventos em máquina de chave e eventos em solda luminotérmica após a implementação do cheque de qualidade. E aí eu queria concluir para vocês, né? É um método que já está escrito numa norma, né, NBR 425, e ele é totalmente replicável em qualquer processo de manutenção. Eu vi inicialmente indústria de bebida, antes de trabalhar na Vale, eu trabalhava na indústria de bebida, tinha o acompanhamento do nível de qualidade, né, que era exigido para a produção, e por que não replicar para manutenção? Então, daí surgiu a ideia de replicar em manutenção de rodantes industrial e já está expandindo para outros processos dentro da Vale. Então, quem tiver alguma dúvida, meu contato é esse, né? E fique à vontade aí se tiver algum questionamento. Obrigado, Léo.